Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Lélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatinão do Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, a congregação Nova Campinas do Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo título do trimestre é Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E hoje a lição número 10, a expansão da Igreja. Textual. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, 4 e 5. Verdade prática, a Igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Atos 8, de 1 a 8 e do 12 a 15. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Vamos agora à nossa introdução. Nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém, mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Então, é muito interessante ver aqui que, inclusive, eu até coloco, de uma forma um pouco diferente do autor, mas não discordando, eu nem digo que Jesus havia previsto, Jesus havia ordenado. Atos 1:8 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor sabia que havia necessidade. O plano era este. O plano de Deus era que a igreja começasse em Jerusalém. Estamos estudando nesse trimestre a igreja em Jerusalém como exemplo para as demais igrejas daquela época e de todas as épocas e ainda hoje do século XXI. Vimos várias lições, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que não tolerava a mentira, o pecado, uma igreja que nasceu no Pentecostes, assim por diante, várias lições diferentes que estudamos, como agora estamos já estudando mais uma lição. Algumas anteriores falaram de uma determinada perseguição e agora uma perseguição maior que vamos estudar nessa, já começando semana passada, quando estudamos a lição que vimos sobre a questão de Estevão. Então, o Senhor queria isto, era o projeto de Deus isso. Por alguns motivos, a igreja acabou ficando em Jerusalém e não indo adiante. Na lição passada,
o autor da lição colocou que Atos 8:1 é o cumprimento do que estava dito em Atos 1:8, quando, ou seja, que a igreja, por causa dessa perseguição, ela saiu de Jerusalém, foram dispersos e aí foram pregando a palavra do Senhor. Atos 8 manda que eles fizessem isso. A princípio, Samaria, a Judéia e Samaria. E depois, principalmente, lá adiante, através da conversão de Saulo, pregar a palavra também a outras nações. Embora já que, quando Filipe prega o eunuco da rainha de Candace, que não é abordado muito nessa lição, mas também faz parte dessa questão aqui, quando Filipe foi a Samaria depois, o evangelho entrou na África. Então, era essa necessidade. Depois ele fala uma coisa muito importante também aqui, que nós vamos ver durante a lição, que Deus às vezes usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Então, eu creio nisso, eu prego isso, eu ensino isso. Tudo é um propósito de Deus. Não creio em predestinação fatalista. Deus, eu hoje estou aqui com essa blusa verde, é porque Deus já predestinou antes que eu nascesse que eu hoje ia usar a blusa verde. Não creio nisso. Então, não creio também em situações em que coisas muito extremas, foi Deus que já projetou, tinha que acontecer daquele jeito. Deus, na sua presciência, ele sabia dessas coisas. Então, ele permitiu, e aí houve a perseguição, e a igreja, então, acabou, dentro dessa circunstância adversa, indo pregar a palavra. Mas isso nós vamos ver no transcorrer da lição. Então, o ponto de número 1, a igreja diante da perseguição. Subdivisão 1, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. Essa nós já estudamos ali, quando Pedro e João vão à porta formosa orar, curam um paralítico, e aí as pessoas ficam espantadas e dizem, não, nós curamos esse paralítico em nome de Jesus Cristo, que as autoridades perseguiram, e eles são chamados diante das autoridades judaicas, e é dito para eles que não pregassem mais no nome de Jesus. E eles disseram duas coisas importantíssimas. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, e importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram pregando, mesmo diante das ameaças sobre esta situação. Então, primeiro focada nos apóstolos. Agora vamos ver aqui. O fato deles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que naquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. O que é fragmentar? Que ele cita duas vezes aqui. É dividir em pequenas partes. A igreja, mesmo os apóstolos ficando em Jerusalém, logicamente não foi só os apóstolos, mas alguns crentes também ficaram, mas muitos deles foram obrigados a sair por causa da perseguição, foram à Judéia, e Filipe, como é citado, também chegou a Samaria, e ali pregou a palavra de Deus, mas a igreja continuava sendo uma em Cristo. Falando em missões, que é uma missão que fala sobre esse assunto, a expansão da igreja. Como é que a igreja se expande? Através de missões. Missões que podem ser missões nacionais,
missões locais, como pode ser missões transculturais. Hoje, muitas vezes, as pessoas pensam fazer missão é aquela pessoa que sai do seu país e vai para um outro país pregar a palavra de Deus. Isso é missões? Logicamente que é, e é missões transculturais. Mas há as missões nacionais também, onde a pessoa se desloca. Nós estamos falando de Brasil, para que as pessoas entendam. Outros países têm outras divisões. Aqui temos estados. Então a pessoa sai do seu estado e vai para outro estado onde se haja necessidade. Eu vou dar um exemplo: a Igreja Metodista Pentecostal, ainda não temos missões, temos uma Secretaria de Missões, a CEMIMP, da denominação, mas ainda não enviamos nenhum obreiro para o campo, ok? Para ir fora da nossa localidade, o campo. Houve lá atrás o pastor Raimundo Rosas, a qual ele trabalhava na Bahia, ele morava no Rio, trabalhava na Bahia, e até abriu uma igreja na Bahia, ele se deslocava para a Bahia, e ali a obra foi feita. E houve umas outras circunstâncias que também a igreja já teve. Tivemos a Igreja Metodista Pentecostal no Espírito Santo, também em São Paulo, enfim. Mas vamos lá. Nós, como não temos ainda organização, condições para sustentar um missionário, nós apoiamos uma Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus do Columbandê, a ADCOL, e a SEMADEC, que é a Secretaria de Missões dessa igreja. Fomos apresentadas a eles pelo falecido e saudoso pastor Wilton, que era quem iniciou a ideia da CEMIMP, da nossa Secretaria de Missões, e foi até a sua morte o seu diretor, o seu presidente, e fez algumas conferências missionárias e tal. Então nós apoiamos financeiramente. E essa Assembleia de Deus do Columbandê com a SEMADEC tem missionário no Piauí, Pernambuco, Vale de Jequitinhonha e Alfredo Vasconcelos e Barbacena, Minas Gerais. Essas são as missões que eles fazem dentro do Brasil, missões nacionais, vamos colocar assim. E tem missionários em Cabo Verde, tem missionário na Polônia, na Colômbia e em Guiné-Bissau. No momento, o missionário Guiné-Bissau está no Brasil para o tratamento da filha dele, de missionários, mas tem o trabalho em Guiné-Bissau, já tiveram um trabalho em Senegal, já tiveram trabalho na Espanha e alguns outros lugares. Então, missões transculturais. Mas, colocando até, por exemplo, desta Assembleia de Deus, mas eles também evangelizam o bairro deles, também saem pessoas, não só lá o bairro da igreja comum, mas lá nos outros lugares onde missões estão. Então, é a missão local ali. Tudo isso é fazer missões. A igreja nos fragmentos. O missionário foi para a Espanha. Lá ele deixou de ser da igreja X? Não, ele continua sendo igreja, e ele precisa ser apoiado em oração e sustentado financeiramente. Então a igreja não se fragmentou, ela não se dividiu em partes, ela continua uma, embora os apóstolos estivessem em Jerusalém, e aqui não foi covardia dos apóstolos, como ele disse, não foi falta de desejo, é uma estratégia daquele momento. Depois, na história da igreja, nós vamos ver que muitos desses apóstolos se tornaram missionários. A tradição diz que Tomé foi martirizado na Índia, e todos eles, exceto João, foram mortos por causa do Evangelho. Pedro, Paulo, que veio ser um apóstolo depois do tempo, todos eles morreram perseguidos. Então, a igreja perseguida. Então, titular, embora perseguida, não fragmentada. Houve uma primeira perseguição focada nos apóstolos, mas agora a perseguição era sobre toda a igreja de Cristo. Ele diz um ponto aqui também importante. E aqui ele está falando sobre a intensidade, a perseguição foi aumentando. E já vimos em lições passadas, pastor, por que a igreja foi perseguida? Há vários motivos. E um dos motivos principais era o seguinte: a igreja começou com cerca de 120 pessoas, primeira pregação de Pedro, 3.000, a segunda, 5.000, a Bíblia diz que ia crescendo, os próprios sacerdotes aceitavam Cristo. Enquanto a religião judaica
que estava ali. Não foi isso que o Senhor projetou quando o Senhor chamou Moisés, deu as leis, aquilo tudo, toda aquela situação. Não era para isso, era para que eles fossem bênção para as nações, que eles levassem a palavra de Deus até que o Messias viesse. Mas eles, então, se fecharam em uma ideia, não aceitaram o Messias quando Cristo veio, e aí estavam numa região fria, uma região que não tinha a oferecer algo mais. E o cristianismo, que não é uma seita dentro do judaísmo, porque Cristo veio para continuar a obra que começou no Antigo Testamento, porque tudo do Antigo Testamento apontava para ele, e aí a igreja crescia, e justamente quem se convertia, a maioria das pessoas se convertiam, vinham do judaísmo. Estavam ali em Jerusalém, vinham do judaísmo. Então, decrescia, e aí então eles ficaram enciumados, ficaram irados, e começaram a arrumar vários problemas, como vimos semana passada, as mentiras que lançaram, as narrativas que lançaram para perseguir Estevão e depois toda a igreja. Vamos para a segunda subdivisão. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 8:2. A palavra kopetóis, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Veja bem, meu amado irmão, o luto era necessário. E vamos ver aqui uma situação, antes de eu até falar sobre a questão do luto. Não foi fácil para eles. Vou fazer um comentário aqui que os irmãos entenderam. Não era como é hoje a igreja, eu não estou comparando melhor ou pior, nós estudamos aqui. Eles viviam em comunidade, dividiam o que tinham, estudamos isso nas primeiras lições, ajudando as pessoas mais necessitadas e compartilhando as suas experiências espirituais. Quando do capítulo 4, Pedro e João foram proibidos de pregar, a igreja se uniu e foi orar e pediu ousadia a Deus. Eles estavam sempre juntos, fortalecidos. Por que eu digo que é diferente de hoje? Diferente de hoje, meu amado irmão, por exemplo, a Igreja Metodista Pentecostal. Temos uma igreja sede aqui, aqui eu pastorei, uma sede aqui em Duque de Caxias, no bairro de Jacatirão. Temos uma congregação em Belfort Roxo, Santa Marta, uma congregação em Nova Campinas. Somos todos da Igreja Metodista Pentecostal 7, temos até os obreiros que vêm numa reunião administrativa que a gente faz uma vez por mês, e estão juntos, às vezes alguns trabalhos especiais também, os irmãos se unem, mas cada um ali na sua comunidade. Já é assim normalmente. E ainda temos a Igreja Metodista Pentecostal em São Gonçalo, em Teresópolis, Pau-Brasil na Bahia, Parque Muíza. Então, cada igreja local ali faz o seu trabalho. A igreja de Jerusalém, eles estavam juntos, não havia um templo, eles ficavam de casa em casa, faziam os seus trabalhos também, oravam, iam ao templo de Jerusalém na hora nona, como Pedro e João foram, na questão do paralítico, que eles curaram. Mas veja bem, atenção, agora, com a perseguição, eles não têm que deixar aquela situação. Iam deixar sua casa, muitos devem deixar sua família, deixar até uma condição. Era uma situação difícil. E ainda, uma pessoa importante dentro daquela igreja, porque não obstante, como estudamos na semana passada, e na outra, praticamente 2 lições, uma sobre a igreja que enfrenta seus problemas e a da questão de Estevão. Que Estevão era o diácono,
como Filipe, vamos ver nessa lição, também era um diácono. Mas isso não impedia, não era proibido de pregar a palavra. Não vimos que na lição sobre o problema, o diácono foi colocado, mas não para dizer que o diácono é menor que o pastor, ou menor que o outro obreiro, não. São todos para servir ao Senhor. Então, ele era importante. Também era importante ali dentro da igreja. E agora ele morre. Aí vem um luto. Então, quando você perde alguém, e aí vale até, meu amado irmão, para a nossa vida cotidiana. Não gostaríamos que isso acontecesse, mas nós perdemos entes queridos. Eu, pastor Hélio Ornelas, vou dar a minha experiência. Em 1983, eu tinha 19 anos de idade, nem pensava ainda naquele momento em ser pastor, servindo ao Senhor na igreja já a qual eu pastorei hoje, mas congregando ali. E meu pai teve um derrame. Ele parou de trabalhar, eu fui trabalhar no lugar dele. Um ano depois, em 1984, ele teve outro derrame. Em 1985, ele teve um terceiro derrame, e a partir desse derrame, ele nunca mais falou, só balbuciava palavras e nunca mais andou. Nesse ano de 85, entre aspas, eu fui chamado, para o ministério. Deus revelou a minha mãe algo que ela me falou, que mudou a minha vida, o foco da minha vida. Em 86 eu já estava no seminário, em 87 eu parei por causa de uma congregação, em 88 eu voltei, estava ali, e meu pai veio a falecer em 89. Se meu pai faleceu em 89 eu ia completar 25 anos de idade. Ele faleceu em fevereiro, eu completei 25 anos em maio. Muito jovem. E lembrando que desde os 19 ele não podia falar nada comigo. 85, 21, na verdade, perdão. Desde o 21 ele não podia falar mais nada comigo, porque eu fiz 21 em maio, em janeiro ele teve derrame e ele parou de falar, até para me dar orientações. E logicamente, a morte do meu pai, eu não conheci meus avós homens, minhas avós mulheres sim, mas avós homens eu não tive. Quando eu nasci, eles já estavam mortos. Então, eu não tive meu pai, fisicamente. Tive meu luto. Mas a obra de Deus não pode paralisar. Deus não pode deixar de ser crente, deixar de ir para a igreja, deixar de pregar a palavra, porque Deus, um dia eu vou encontrar com meu pai. E a igreja aqui, eu estou dando esse exemplo para entender para qualquer um de nós. A igreja fez um luto, eram varões piedosos, Estevão era importante. Então eles choraram. Quem era? Não importa o que era, que ele dá duas opções. Judeu que vivia em Jerusalém, ou cristãos compassivos, não importa. Fizeram um luto, e aqui, acredita o autor da lição, depois disso, também eles foram obrigados a fugirem e foram dispersos. A obra de Deus, ela não pode parar. Vou continuar aqui agora no ponto 3, e você que vai ver o vídeo, eu peço até perdão, porque eu estou gravando aqui, e agora, ainda quando estava comentando o ponto 2, passou um carro de som aqui na rua com som muito alto, e talvez isso possa atrapalhar um pouco ao áudio que você vai ouvir aí quando eu comentei o ponto 2, mas faz parte. O subdivisão 3 diz, mas não desesperado. Então, por que mais não desesperado? A igreja diante da perseguição é o título ponto. Então, embora perseguida não fragmentada, a igreja em luto, mas não desesperada. A igreja em luto é o ponto 2, mas não desesperada é o ponto 3. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele, as lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um dos seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos. Mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo.
É difícil, talvez, para muitos de nós aqui no Brasil, entender o que é perseguição. Porque a igreja no Brasil, a igreja evangélica brasileira, ela tem plena liberdade. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Temos, por exemplo, várias rádios chamadas gospel e transmite 24 horas por dia programas gospels, louvores, a qual os crentes podem ouvir à vontade em todas ou quase todas as cidades brasileiras. Temos programas televisivos, eu nem vou discutir, porque a maioria é neopentecostal, mas temos. Temos programas televisivos a qual passam na televisão e que os crentes podem vê-los. Perfeito? Tem até na TV paga. Então, se entrar na internet, meu amado irmão, o YouTube, a qual é a rede social que aqui estou gravando esse vídeo, vai ser colocado lá, você vai entrar, você vai ver pregação de todas as denominações, palavra sendo pregada, enfim. Pastor, não há perseguição. Perseguição ali velada, pode ser que aumente de acordo com certas circunstâncias que estão acontecendo no nosso país, não quero comentar isso aqui porque a lição não fala de política, mas temos liberdade. Agora, hoje mesmo eu passei para os irmãos os pedidos de oração das Portas Abertas, que é uma organização em prol da igreja perseguida no mundo todo, referente ao mês de setembro. Quando termina agosto, eu li domingo passado na Escola Dominical de Estevão, eu estava na série, o pastor Paulo estava dando a aula, eu pedi, então, a oportunidade para ler. No pedido do dia 31, 30, 29, era um irmão, se não me engano, em Moçambique, acho que foi Moçambique, que ele foi crucificado e queimado, mas sobreviveu. Isso é perseguição. E no do dia 30, que era foi o sábado, um pastor, eu não me lembro qual país agora, foi morto. Foi morto. Então, meu amado irmão, ainda hoje, no século XXI, com todas as tecnologias, com tudo, a igreja está sendo perseguida. Onde ela está sendo perseguida? Nos países comunistas, socialistas, China, Coreia do Norte, Cuba, outros mais. Nos países muçulmanos, se não todos, absolutamente, mas na maioria deles, absoluta, principalmente daqueles que são mais fechados, e alguns na Índia, está tendo uma perseguição em alguns lugares da Índia, onde lá são hinduístas, e alguns países budistas, a igreja está sendo perseguida. Qual a característica dessa igreja para nós aprendermos para hoje? Espero que não, oramos que não, que vai vir acontecer no Brasil uma perseguição, como aconteceu com a igreja de Jerusalém. Ele diz aqui, ela estava em luto, mas não desesperada. Não estava desesperada, não estava desmotivada, não estava derrotada pela tristeza. E além do mais, pastor, morreu Estevão. Pronto, morreu, puxa vida, perdemos Estevão, -1 para pregar a palavra. Poxa vida, quem vai substituir Estevão? Não foi só isso, meu amado irmão. Veio a perseguição sobre a igreja. Não é que Estevão morreu e aí os perseguidores ficaram satisfeitos. Matamos um, está tudo bem. Não, perseguiu todo mundo. Então aquele povo agora poderia também ser morto. E talvez alguns deles até foram, embora a Bíblia não relate naquele primeiro momento, mas talvez alguns deles até possam ter sido encarcerados. Ou até alguém possa ser morto. E eles tiveram que fugir, mas não fugiram da sua responsabilidade de pregar a palavra. Pregar a palavra é para todos os crentes. E de pregar o evangelho a toda criatura. Foi só para os apóstolos? Não. Quando o Senhor disse isso, tinham cerca de 500 irmãos ouvindo a mensagem. Quando Jesus deu a mensagem, serei minhas testemunhas, não foi para os 12, foi para todos aqueles que estavam ouvindo.
Então, meu amado irmão, todos nós temos que pregar esse Evangelho. Não obstante as circunstâncias difíceis ou não difíceis, nós temos que pregar a palavra. Porque, na verdade, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, com a facilidade que temos no Brasil, esse Evangelho deveria estar muito além do que está hoje, alcançando muito mais vidas do que está alcançando hoje. Se talvez fosse levado mais a sério a pregação do Evangelho. E nós vamos ver aqui algumas coisas, meu amado irmão. A partir desse momento aqui, muito importante o que você vai ver. A igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos, que é o subdivisão 1, do ponto 2, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Nesse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diversos lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Então, texto fundamental. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E ainda, acrescentando um pouco mais a isto, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Tenho dito muitas vezes na igreja, pastor, o evangelho é complicado? Não, o evangelho é simples. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Pronto. Pastor, o senhor está colocando 5 pontos, porque tem que ser 5 pontos. Não, meu irmão, não pode ser 5 se você botar 4. O importante não pode tirar essa simplicidade do evangelho. Mas hoje, meu amado irmão, é evangelho social. Hoje, muitos estão pregando um evangelho, tem que ter um evangelho próprio para alcançar os jovens, outro para alcançar as crianças, para alcançar o adolescente, para alcançar os anciãos. O evangelho não tem vários evangelhos, é um só. E, como diz aqui, volto a repetir o que o autor da lição disse, tem que pregar a palavra. Veja que eu estou mostrando a Bíblia para você, e eles não tinham a Bíblia como nós temos. Eles não tinham o Novo Testamento. Hoje é muito mais fácil pregar a palavra, porque você tem na sua mão a Bíblia Sagrada, o que os pais da igreja consideraram, através de muita oração e estudo, livros inspirados por Deus. Temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, que nos dão um subsídio muito grande para falar de Jesus, pregar a palavra. Atos Apóstolos, que nós estamos estudando praticamente Atos Apóstolos aqui. As cartas paulinas, onde Paulo ele dá uma aula teológica em várias delas, principalmente em Romanos, principalmente, mas todas elas, pregando cada ponto do Evangelho, falando sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a graça, e podemos entender isso de uma maneira melhor. Também as cartas gerais, também temos o Apocalipse. Esses homens não tinham isso. Que palavra que eles pregavam? Como é que eles pregavam a palavra, pastor? Pegavam o Antigo Testamento e apontavam para Cristo. Hoje, o pessoal pega o Antigo Testamento e aponta para um homem. Então a cabeça não cauda, outras coisas mais, besterol, umas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Tudo.
Começa lá no Gênesis, aquele animal que foi morto por Deus para colocar uma roupa em Adão e Eva, que estavam nus e estavam com folha de parreira, com a pele daquele animal. Apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí vai adiante. Vai adiante. Tudo. Você vai ver de Abraão, de Jacó, de José. José é um tipo de Cristo maravilhoso. Você vai ver Moisés. Moisés, lá em Deuteronômio 18, vai vir um profeta maior do que eu, a ele ouvi. Enfim, tudo. Davi, apontando para Cristo. Então, como o próprio Estevão, vimos semana passada, começou em Abraão, foi até Salomão, se não me engano, mostrando tudo que apontava para Cristo. É isso que eles pregavam. Pregavam a palavra. E hoje, o que eu tenho que pregar? É a palavra. Não tem outra coisa. Tem que ganhar alma para Jesus? Sim. Mas a alma não pode ser convencida. Elas têm que ser transformadas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui ele diz, não só pregar a palavra, mas com a unção do Espírito Santo. Pastor, que curso teológico aquele? Eu não estou contra curso teológico, sou formado em teologia, sou bacharel em teologia e incentivo qualquer irmão da igreja que possa ser, que seja. Fique bem claro neste vídeo, os irmãos entendam isso. Mas aqueles homens não tinham um curso de teologia. E nem ainda hoje não precisa de um curso de teologia para testemunhar de Cristo. Até um analfabeto pode testemunhar de Cristo. Semana eu estava conversando, não me lembro com quem, sei que foi com o pastor Paulo, conversando sobre um irmão, se não me engano o nome dele era João, tinha um ponto de pregação da igreja metodista pentecostal quando era muito jovem, e aquele irmão, ele não era da nossa igreja, era da Assembleia, mas ele era, acho que pai da dona da casa lá, onde a gente fazia esse ponto de pregação, e ele chegava lá, não sei se era problema de vista, que ele já não conseguia enxergar, ou se realmente ele não sabia ler. Ele chegava e falava para alguém, para um irmão qualquer, para mim mesmo, o irmão Hélio, lê aí Mateus tal, num dia era ponto de pregação. Aí a gente lia, e ali ele falava sobre aquele texto, não pregava porque ele não era pregador, mas dava uma palavra naquele texto. Outra vez que a gente ia, falava, irmão fulano, lê Marcos tal. Então, eu vi ele pregando lá na fábrica União de Tecido, a qual hoje aqui em Caxias é um mercado, um hipermercado Açaí, ali era uma fábrica de tecido, e ele trabalhava ali, e na hora do almoço ele pregava para as pessoas. Não importa, tem que pregar a palavra, tem que testemunhar a palavra, sempre a palavra. E antes de você falar da palavra, você tem que viver a palavra. Se você viver a palavra, o mundo vai conhecer Jesus através do seu testemunho, sem você falar nada. E, como ele diz aqui no final, eu volto a dizer, se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia Sagrada. Eu não tenho que pegar um texto da Bíblia e criar uma doutrina e pegar esse texto e tentar com esse texto explicar essa doutrina. Eu tenho que pegar o texto e pregar aquilo que o texto diz. E as pessoas precisam entender a palavra de Deus. Vamos aqui para a segunda subdivisão do ponto 2, evangelização centrada em Cristo. Então, centrado na palavra, agora centrado em Cristo. Eu até citei o versículo, mas agora eu nem falei muito, mas agora ele vai falar aqui. Filipe, nos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e ao chegar a Samaria, lhes pregava Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. E a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isto que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas, portanto não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação
no poder do Espírito, na força da palavra. Então, mensagem cristocêntrica. Em todos os sentidos, a mensagem precisa ser cristocêntrica. Como falamos ainda há pouco, apenas citando por alto, mas agora vou falar, muitas vezes hoje a mensagem está centrada no homem. Você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai fazer, você consegue. Não, meu amado irmão. Vamos lá. Como disse João Batista, é necessário que ele cresça, Jesus, e que eu, João Batista, diminua. Cristo tem que ser anunciado. E aí eu vou dizer duas coisas para os irmãos. Primeiro, Cristo tem que ser anunciado para os não crentes. Essa é a principal lógica. Simplesmente, logicamente, para os não crentes. Eles precisam entender Cristo. Quem salva? Não há pastor que salve, não há obreiro que salve, não há denominação que salve, nem mesmo o protestantismo, movimento gospel, o nome que você quiser chamar. A salvação está toda completamente em Cristo. Então não tem que pregar denominação, não tem que pregar pensamentos teológicos meus, ao qual não são errados. Vamos colocar assim, eu tenho um pensamento teológico em umas áreas, outro irmão tem diferente de mim, e nem quer dizer que eu esteja errado e que ele esteja certo, ou que ele esteja certo, ou assim. Não, tem que pregar Cristo. Eu não sei se eu lembrarei exatamente, o grande missionário metodista Stanley Jones, se eu não me engano, ele estava na Índia, se eu não me engano. E um indiano chegou para ele e falou: Stanley Jones, o cristianismo tem muitas falhas. Tem. O metodismo tem muitas falhas. Ele falou várias coisas para ele. Você, Stanley Jones, tem muitas falhas. Ele concordou com o indiano e falou: você está certíssimo. Mas eu não estou pregando para você uma religião, uma denominação, não estou pregando Stanley Jones. Eu estou pregando a Cristo. Me mostre uma falha em Cristo. E aquele indiano não podia responder, porque em Cristo ele não vai achar falha nenhuma. Então temos que pregar a Cristo. A mensagem que diz aqui claramente, eu li o texto, né? Você viu. A evangelização centrada em Cristo. Lhes pregava a Cristo. E por isso o ministério dele ali foi tão importante, aquele momento dele. Ele também era um diácono, saiu lá da perseguição, foi para Samaria. E tem que falar uma coisa aqui, meu amado irmão, tanto na palavra como a Cristo. Veja bem, ainda tem o contexto da dificuldade de pregar. Por quê? Os samaritanos, como já estudamos em trimestres passados, quando Jesus evangelizava lá no Evangelho de São João, acho que foi o trimestre passado que a gente estudou, pregando para a samaritana, eles eram um povo que não era, estava dentro, no meio ali, uma região que estava dentre os judeus, mas não eram judeus puros, no sentido, o povo que veio lá da época em que o reino do norte foi para o cativeiro, e aí o rei da Síria mandou pessoas de várias nações e passaram a habitar naquele lugar. Na época de Neemias voltou para reconstruir o templo, com Esdras, toda aquela turma, eles se opuseram. É só você ler lá o livro, Tobias, Sambalate e outros mais. E com ameaças e tudo mais, até ameaçando fazer guerra, mandaram cartas para o rei, fizeram que a obra do templo fosse paralisada. Então você vai ver que havia uma dificuldade cultural. Eles tinham um templo que depois foi destruído, como aprendemos lá em Gerizim, e aí tinha aquela questão da mulher samaritana, você disse, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, lá no monte, aqui a gente diz que tem que adorar aqui, e Jesus falou para os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito. Em verdade, eles tinham uma dificuldade religiosa, cultural, e isso, quando você vai pregar a palavra, até mesmo você tem que ter sabedoria. Então, evangelizar o não crente, como eu falei. Mesmo aqui,
você vai evangelizar um católico romano, um espírito, testemunho de Jeová e outras seitas que existem. E muitas vezes, entre aspas, eu vi até isso no livro do Antônio Gilberto, parecido, saudoso pastor Antônio Gilberto da Assembleia de Deus, Evangelismo Pessoal, às vezes até os cristãos, que às vezes precisam ter um esclarecimento melhor. Apolo chegou em Éfeso, estava pregando, mas não tinha um conhecimento inteiro do Evangelho, e Priscila e Áquila chegaram e os orientaram, e ele saiu para pregando e deu tudo certo. Então, muitas vezes tem que ter esse... Então, mostrar que Cristo, a mensagem é Cristo, cristocêntrica. Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida cotidiana, na nossa vida espiritual, no nosso ministério. É Cristo à frente de tudo. Então vimos aqui a igreja que evangeliza. Agora, a igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, depois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar suporte na missão que realizam. Eu vou dar um outro exemplo, meu amado irmão, que está aqui em Atos. Hoje, até diferentemente de outros dias, eu estou lendo poucos textos, né? Mas volto a ressaltar aos irmãos que aqui a igreja, a lição é bíblica. Nós estamos aqui estudando a Bíblia. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho o texto. Acho que é o capítulo 11. Vamos lá. Capítulo 11. É justamente na hora que eu vou a página... tá. E os que foram dispersos, 11:19 de Atos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, não somente aos judeus. E aí vai adiante que eles vão falar que depois começou uma igreja ali em Antioquia. Aqui, deixa eu ver aqui. É que eu não vou achar, porque eu não estou achando aqui. Tá. Não, é que eu parei, mas eu tinha que continuar. E havia entre eles alguns varões de Chipre, Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus, que eu pulei. A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu. A primeira igreja gentílica, Antioquia, com os dispersos. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, vieram Barnabé até Antioquia, depois Barnabé chama Saulo, aquela igreja cresce e depois Saulo e Barnabé são chamados para missões. Então, o suporte não foi dado só a Filipe e Samaria, mas foi dado lá na igreja que os dispersos por essa mesma perseguição começaram em Antioquia através de Barnabé. Então vamos lá. Os apóstolos ficaram ali. Aí nós falamos lá no ponteiro. Fugiram, não quiseram, estavam com medo. Não, estavam dando suporte para aquele trabalho que ia ser feito. Então, quando Filipe chegou lá, como missionário, como para pregar a palavra, pregou, operou maravilhas, as almas se converteram, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, então foram enviados Pedro e João, chegaram lá, impuseram as mãos sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, e depois o Senhor até levou Filipe para um outro lugar. Veja bem, meu amado irmão, mas eu gostaria de falar essa última frase dele aqui. Não basta mandar missionários, é necessário dar o suporte na missão que realizam. Missões são feitas de três maneiras, mas elas quase que são concomitantes. Ou você vai, você ora e você contribui. E nem todos são chamados. O Senhor escolheu Saulo e Barnabé no meio de 5 varões.
e os enviou, e eles foram e pregaram a palavra. Tipo, missões transculturais. Volto a dizer, na tua rua, na tua casa, onde você mora, onde você trabalha, é você que tem que evangelizar. Não vai ser um missionário que vai vir lá da África para falar para o teu vizinho. É você que vai falar para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo. Perfeito? Esse que vai para fora, que vai enfrentar toda essa dificuldade, ele precisa de um apoio. O apoio de oração e o apoio financeiro. Contribuição. Por isso que eu disse lá no início que a nossa igreja apoia financeiramente. Acho que ainda está muito aquém, precisamos fazer muito mais, mas apoia financeiramente o trabalho lá da Semadec, de COL, porque tem que ser dado um suporte ao missionário. Veja que a igreja, volta lá ao ponto 1, ela se dispersou, mas não se fragmentou. Filipe não passou a ser um ente à parte que estava lá em Samaria, e a igreja estava em Jerusalém. Não. Filipe e Samaria, após Jerusalém, uma só igreja. Um apoiando o outro, um fazendo a obra para a glória de Deus. Depois ele fala, eu vou pedir até licença para tomar um pouquinho d'água, a garganta é um pouco seca. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho discipular da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia ensino sobre a conversão, batismo nas águas e a capacitação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Pastor, então é o seguinte, se eu não sou batizado com o Espírito Santo, preciso chamar o pastor para o pastor colocar a mão sobre a minha cabeça e eu ser batizado com o Espírito Santo? Não. Foi especificamente algo que aconteceu ali em Samaria. Mas não necessariamente que tem que acontecer sempre, porque você vai ver muitas outras situações onde não houve essa imposição de mãos, não houve essa oração. Você vai ver muitas outras situações assim. Perfeito? Isso só para colocar, porque algumas pessoas começam como eu falei ainda há pouco, pegar um versículo e criar uma doutrina a qual eles querem. Mas não deixa de ser importante o batismo com a Espírito Santo. O que a igreja primitiva cria? Salvação, perfeito? Entregar a vida a Cristo. Batismo, que naquele momento era quase que imediato, hoje a igreja discipula primeiro, e o batismo com o Espírito Santo, que nós vemos em muitos fatos, como tem na casa de Cornélio, que pode vir até antes do batismo nas águas, ok? A ordem normal é conversão, transformação, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Após buscar, porque o Senhor disse buscar e acharei, bater, abrir-se-vos-á. Se vós sendo maus, saber dar boa dar aos vossos filhos, né? Se você pedir um peixe, vai dar uma pedra, se pedir. Então, é buscar e receber. Por alguma situação que a Bíblia não relata, Filipe pregou, muitos deles foram curados, foram salvos, batizados nas águas, mas nenhum deles foi batizado com o Espírito Santo. Então, Pedro e João foram lá, oraram, e o Senhor batizou com o Espírito Santo para completar aquilo que a igreja acreditava. Só um ponto para o irmão entender. Alguns irmãos, eu não estou aí querendo dizer que esses irmãos são hereges, não creem, sensacionistas, no batismo com o Espírito Santo, dizendo que o batismo com o Espírito Santo é a conversão. Quando você aceita Cristo, você então recebe o Espírito Santo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Veja que aqui é um intervalo entre o fato de aceitar, passar pelas águas e depois de um tempo ser batizado com o Espírito Santo. Por isso ele diz aqui, a igreja que discipula, que ele vai complementar aqui, esses dois pontos, o 2 e 3, são praticamente interligados. Nós estamos comentando aqui, mas ele também vai comentar isso aqui na subdivisão 3. Então, era assim que a igreja ensinava. Hoje, no século XXI, tem que ser diferente. Por quê? Aonde está escrito na Bíblia, qual texto
que diz que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais cessaram em algum momento da história da igreja. Quando morreu o último apóstolo, quando o cânon sagrado foi completado. Diz, não há, meu amado irmão. Então, cremos que aí, fora a experiência que temos na história da igreja. Ok? Mas como as pessoas hoje querem, mostra o texto, diz o texto, aponta o texto, onde está escrito isso, então, se alguém apontar um texto que diga, eu já falei com uma pessoa de uma seita, não de uma igreja evangélica, que disseram que a cura divina não existia mais, e pedi para ela trazer o texto, ela foi lá pedir um ancião, lá do grupo dele, lá do salão, né, do reino dele, já você já entendeu que religião é essa, que seita é essa, e trouxe lá Coríntios 13, havendo profecias passarão, havendo língua passarão. Ô pastor, então diz que vai passar. Sim, um dia vai passar. No céu não vai precisar de língua, de profecia, não vai precisar de nada disso. Vai precisar da cura divina, precisa de ser discernimento de espírito no céu? Não. Mas, enquanto a igreja estiver aqui na terra, os dons continuam em atividade. E na complementação, a subdivisão 3, a última deste ponto 3 e da lição, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo, realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado dentro de novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece. Devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Nós vivemos um momento, eu vou dar um exemplo meu, né, de vida. No meu tempo de jovem, eu era de uma igreja que naquele tempo chamada de tradicional. Hoje falam-se outros termos, mas esta igreja, ou pelo menos parte dela, não cria no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Eu conheci o pentecostalismo porque meu pai acabou saindo dessa igreja, indo para a igreja metodista pentecostal, e eu acabei, por alguns motivos, indo a alguns trabalhos com ele, conheci o pentecostalismo e passei para esta área. E naquele tempo, sempre a gente via batismo com o Espírito Santo e manifestação dos dons. Mas não quer dizer que eu entrei no pentecostalismo, que eu comecei a frequentar a igreja em setembro de 81, e fui batizado com o Espírito Santo, e falei línguas estranhas, né? Vamos colocar desta maneira, né? Em novembro de 83, 2 anos depois, buscando. Então, não quer dizer que seja automático. Converteu, passou para as águas, recebe o batismo com o Espírito Santo, fala línguas estranhas. Não é automático. Pode demorar um pouco, mas tem que ser o discipulado. O novo convertido, dentro de nossas igrejas pentecostais, deve entender que ele tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Faz parte desta caminhada cristã. Revestimento de poder para pregar a palavra. E os dons espirituais como ferramenta para ajudar nesta pregação. Porque a profecia é dada para ajudar na pregação. Discernimento de espírito, palavra da ciência, palavra da sabedoria, todos os dons espirituais que estão listados na palavra. Receber este poder, esse revestimento. Então, esta é a visão, como eu dizia aqui, essa visão da conversão cristã permanece. Ela não acabou, não se diluiu em algum momento da história da igreja. Ela continua ainda nos dias de hoje e é necessário que nós continuamos pregando, ensinando, falando e discipulando as pessoas a respeito da promessa do poder de Deus, do batismo no Espírito Santo. Para a conclusão diz, nesta lição vimos que o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Então, o que ele está falando nessa parte aqui?
A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou. Pastor, eu posso ter um método? Posso ter uma estratégia? Pode, meu amado irmão. Mas você não pode focar e achar que a tua estratégia é que vai ganhar a alma para Jesus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai convencer a pessoa se ela for apresentada ao verdadeiro Evangelho. A palavra de Deus. Então eu tenho que pregar a palavra, não posso fugir da palavra. A gente fala, pastor, mas todo mundo prega a palavra. Não, meu amado irmão. Já vi vários pastores hoje na internet, para lugares, que sobem ao púlpito, manda o pessoal sentar, começa a falar e nem usa um texto bíblico para tal. Fora aqueles que trabalham com autoajuda. Meu amado irmão, autoajuda. Você vai conseguir, você vai lá, olha só, você é bom, você é isso, você é aquilo. E a pessoa acaba achando que aquilo é verdade. E outros que aí já entrando pelo lado neopentecostal, determina, manda em Deus, Deus dá ordem em Deus vai fazer isso. E fora umas outras estratégias que eu nem vou citar aqui, que eu prefiro não citá-las. Não. Filipe, a Bíblia não diz que método ele utilizou, só diz que ele pegou a palavra e pregou a Cristo. Não são do Espírito Santo de Deus. Isso foi suficiente. Preciso de mais alguma coisa? Não preciso de mais nada. É isso que eu tenho que fazer. E Deus complementará, Deus fará aquilo que Ele quer fazer. Deus seja louvado, os irmãos sejam abençoados, e se o Senhor assim nos permitir, semana que vem estaremos listando a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, quando nós vamos estudar a situação de Cornélio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.